Fala, galera linda da minha família Força Máxima. Nós prometemos e cumpriremos. Você que acompanhou o nosso vídeo, eu e Flavinho aqui comentamos de tópicos assim gerais acerca de vacina. Nós terminamos aquele vídeo, certo? Combinando que voltaríamos para conversarmos a respeito das vacinas que estão sendo oferecidas aí no Brasil para combater, né, a Covid-19, nessa luta árdua para, né, vencermos essa pandemia. E aqui estamos, né, Flavinho? Fala com essa galera É aí. verdade. E aí, galera, sejam bem-vindos, ok? Feliz de estarmos com vocês novamente. E a gente espera de verdade aí tirar algumas dúvidas sobre as principais vacinas que estão circulando, né, Bob? Aos Perfeito. poucos, várias outras estão sendo aprovadas, mas já existem aquelas que foram testadas, foram liberadas pela Organização Mundial de Saúde, e a gente já tem umas respostas aí, e a galera está cheia de curiosidade em relação a elas. Beleza, Flavinho. Eu pesquisei, trouxe essa Sim. tabela que eu achei muito didática. Pesquisei, saiu essa semana do Instituto Butantan, fazendo a comparação de informações importantes acerca das vacinas que já foram autorizadas pela Anvisa, né, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Dessas quatro, apenas a Janssen ainda não está sendo aplicada, mas já está autorizada. Então, Flávio, é contigo. Fala com a gente aí, né, explica aqui para a gente o que essa tabela nos diz, para que nós saibamos melhor e, principalmente, desconstrua, né, muitos mitos, muitas fake news que já vêm aí sendo viralizadas acerca das vacinas que estão sendo disponibilizadas. Por favor, é contigo. Beleza, meu irmão. Galera, essa tabelinha aí que o Bob conseguiu, bem atual, inclusive, ok? Ela é muito esclarecedora, né? Se a gente observar aqui, ele destacou as quatro que são do nosso interesse, né? A Coronavac, a princípio, a AstraZeneca, depois a Pfizer, depois a Janssen. Tá? E se vocês observarem, ele já começa mostrando para a gente, Bob, o tipo de tecnologia abordada em cada uma delas. Beleza? Por exemplo, na Coronavac, você tem um vírus inativado. Já na AstraZeneca e na Janssen, é o vetor viral. É um tipo de tecnologia diferente. É como se você utilizasse um outro vírus. Como não? Você utiliza um outro vírus sem o material genético dele, ok? Com o material que você tem interesse lá dentro, apenas para ser reconhecido, beleza? E aí, depois disso, o organismo começa a produzir uma resposta. E a da Pfizer, aí é mais diferente ainda. Tá? Por quê? Porque ela usa um tipo de material genético chamado de RNA mensageiro, como está escrito aí, não é DNA, mas é RNA mensageiro, como se fosse assim, empacotado, num pacotinho de gordura que é inserido com a vacina dentro do nosso organismo. E aí que começa aquelas piadas sobre se isso tem a capacidade de produzir proteínas ao ponto de virarmos jacarés da vida, né, coisas do tipo, mas são pessoas realmente que não entendem o mundo científico, não entendem os esforços que são feitos, né, para nós compreendermos os fenômenos biológicos, e aí vai muito além do entendimento delas, e realmente isso seria impossível, tá bom? E aí, olha só, depois que a gente entende que tipo de tecnologia é utilizada, a gente vai vendo aqui a eficácia de cada uma delas. Tá? Lembrando que, Flávio, enquanto você falava, eu estava lendo aqui e vi coisa de 60%, de 60 e poucos por cento. Quero que você saiba que você toma vacina da gripe, por exemplo, Bob, né? Há muitos anos, com uma eficácia de 50% a 65%. E está todo mundo feliz, ninguém questionava nada, né? Não sei se é porque era um outro momento de uma outra era digital, e agora todo mundo opina, todo mundo entende sobre esse assunto, e na realidade, se a gente vê aqui, a gente não vê valor nenhum inferior a esse, né? Por exemplo, em relação à Coronavac, né? Desenvolvida aqui pelo Instituto Butantan, a gente pode ver que ela começa com uma eficácia global de 62,3%, né? Precisam de 2 doses, o intervalo de 21 dias, beleza? Que é um intervalo relativamente bom, né? Porque a pessoa normalmente ela quer logo tomar a segunda dose, né? Ela pensa logo nisso, né? Se eu vou tomar uma que demora mais e ela é mais eficaz, não interessa. Eu quero que o intervalo seja mais curto para que eu já esteja protegido, beleza? Depois ele continua. Nos casos que requerem assistência médica, né, a eficácia pode variar entre 83,7% e 100%. Cara, isso é um valor absurdamente elevado.
ok? A eficácia dela é extrema para as pessoas que chegam a ser atendidas, né? Numa UPA da vida, no hospital privado e tudo mais, a eficácia pode chegar a 100%, tá? Então, poucas críticas em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas coisas que podem aparecer, alguns sintomas e tudo mais, mas vocês vão ver que da Coronavac, por exemplo, a gente não tem grandes problemas. A temperatura dela, 2 a 8 graus, o seu refrigerador faz esse trabalho na sua casa, né? E foi testado em 12.500 pessoas. É um número bastante considerável, bem confiável, e por isso ela foi aprovada, tá bom? A AstraZeneca, que tem sido assim, né, notícia, né, a todo momento, né, vários preconceitos em relação a ela, muitas das vezes desnecessários, tá? 76% após a primeira dose, após já a primeira dose, 76%, então isso deixa ela num patamar, né, bem elevado, e após a segunda, 81%. Ou seja, comparado mais uma vez a da gripe, por exemplo, ela está bem acima a sua eficácia. O intervalo, 12 semanas, aí tem uma galera que desanima, né? Eu, como professor, eu tomei essa AstraZeneca, né? E não me arrependo. Tive sintomas levíssimos, vamos falar já sobre isso, mas esse intervalo, devido ao desconhecimento, cria, às vezes, não, vou preferir esperar vir uma campanha na minha cidade com a Coronavac, porque o intervalo é mais curto. E nessas vezes de esperar, Bob, a doença se manifesta em alguns casos e algumas pessoas, infelizmente, né, acabam chegando a óbito. Beleza? 2 a 8 graus, 10 mil pessoas testadas, praticamente o mesmo número lá da Coronavac. A Pfizer, com essa tecnologia diferente do RNA mensageiro, ela tira onda, né? Dá uma lidinha aí, Bob. 95% após a segunda dose. Aula. Pode-se dizer que ela é perfeita. Ela não é quase perfeita, né? Em relação, né, à eficácia, a gente pode dizer que ela realmente é perfeita, tá? 12 semanas, o mesmo intervalo da AstraZeneca aqui. Agora, ela tem alguns cuidados em relação ao armazenamento, Bob. Né? Durante a sua produção, ele deixa lá de menos 60, menos 90 graus Celsius, tá? Isso é o ideal. Para o transporte, dificilmente você consegue isso, então você chega lá a menos 25, menos 15 graus Celsius, e quando chega nas cidades para ser distribuída, né? Ela fica durante um curto período a temperatura de 2 a 8 graus Celsius, e após ser aberta, ela em horas deve ser administrada para não perder essa eficácia absurda de 95%, tá bom? A Janssen tem toda uma questão aí, né, que a todo momento a gente vê na internet ou na televisão, né, sobre a posição do Brasil em relação a ela, se compra, não compra e tudo mais, mas a eficácia dela também é maior do que a da gripe, como a gente pode ver aí, chegando a 76,7%, com uma vantagem, Bob. Se realmente os 30 milhões de doses forem aprovadas e tudo mais, se tudo der certo e chegar até a gente, eu quero que você leia sobre o intervalo entre as doses. O que está escrito aí? Dose única, não tem doses. Aí, tem dose. meu amigo, aí, se é uma dose única, né, aí não tem nem o que comparar. Com 76% de eficácia, dose única, isso economicamente, se eu não sei por quanto, né? O país vai estar comprando, obviamente, essa dose única. Se as outras em 2 doses vai ser mais barato, mas, enfim, por ser dose única, é uma grande vantagem. E o armazenamento também é bem tranquilo, né? De como mesma coisa. 2 a 8 graus. Já foi testada, né, lá em 7.500 pessoas, muito mais do que a própria Pfizer, né, que foi testada em 2.000 pessoas. E, cara, é torcer para que realmente tudo seja aprovado e os governos falem a mesma língua e chegue até a gente, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta para você que eu percebo muitas outras pessoas expondo essa dúvida. É entender na prática essa porcentagem que representa a eficácia. Então, quando eu digo que uma vacina tem 95% de eficácia, o que significa esse 95%? Na prática, assim, Flavinho, fala aí para a galera. Então, cara, na realidade, isso pode ser destrinchado, né, em alguns subitens. Como assim? Por exemplo, essa média que a gente vê aqui, Bob, a princípio, ela está levando em consideração
pessoas que não manifestaram sintoma algum da doença e nem tiveram, teoricamente, contato com o vetor, com o causador, com o agente etiológico, que é o causador da doença. Tá? Existe um grupo aqui que manifestou a doença e seus sintomas mais leves, e um terceiro grupo que chegou a manifestar sintomas mais graves. Ok? Há uma combinação da eficácia nesses 3 grupos para que a gente possa chegar a valores como esse 95% aí após a segunda dose da Pfizer, por exemplo. Entendi. Beleza? Eu, por exemplo, eu não sei quanto a você pode falar para a gente agora, eu não manifestei sintoma algum em relação à Covid-19. Creio que eu fui assintomático ou ainda não fui infectado pelo agente causador, né? Eu me incluo nesse grupo. Eu tenho pessoas na minha família que estão no grupo intermediário e tenho amigos, assim como nossos amigos em comuns, né, que infelizmente chegaram no terceiro grupo, né, e tornaram esse 95 e não 100%, porque acabaram manifestando os casos mais graves e chegaram a óbito, por exemplo. Né? Entendi. Tá. Aí você comentou a respeito, né, de ter se manifestado sintomaticamente, aí explicou muito bem a questão dos grupos, mas, voltando aí ao assunto, né, da vacina, vacinas aí ainda no ritmo não desejado, mas acontecendo cada vez mais. Que bom me ver cercado de pessoas que foram vacinadas ou com Coronavac ou AstraZeneca, um número menor de Pfizer, mas aí o novo assunto das rodas de conversa, quando o tema é vacina, são, na verdade, as reações, os efeitos. Então, eu gostaria que você comentasse de maneira geral, assim, ou se você quiser especificar apenas a da Covid, ou então se você quiser falar a partir de contexto geral de vacina, é comum termos reações, isso é bom, isso é ruim, correto? É natural que uns sintam mais, outros sintam menos. Eu queria finalizar nosso papo com você dando um clareamento aí nessa ideia, por favor. Beleza. Aí, tem até uma tela maneira aí. Por que ocorrem efeitos colaterais e quando são preocupantes? Enfim, é muito comum as vacinas provocarem reações no nosso corpo. Porque, Bob, muitas das vezes isso está dizendo que justamente o nosso organismo está produzindo uma linha de defesa contra aquilo que foi injetado no nosso corpo, tá? Isso pode ser algo muito leve ao ponto de você nem mesmo perceber e nem se preocupar. Aquele dia que você teve um leve mal-estar e você pode relacionar isso até alguma coisa que você comeu, por exemplo, dores no corpo que você não sabe nem se foi uma atividade física da academia ou se realmente foi pela vacinação, isso é comum, tá bom? Outros sintomas moderados, eles podem aparecer, tá? Quando, por exemplo, injeta uma vacina no nosso organismo, naquele local, ok, onde foi injetado, pode haver uma reação em cadeia e você ter uma mialgia, por exemplo, né? Dores naquele local que pode até progredir para outras partes do corpo. Isso é muito comum, por exemplo, na própria AstraZeneca, né? O pessoal tem reclamado. Eu, quando tomei também, no dia seguinte ficou doendo um pouquinho, mas também não foi nada insuportável. Tá? É claro que o nome é sintoma, então se é sintoma, quem sentiu foi você e não eu, então eu não posso dizer o quanto que doeu em você, mas existe uma parte de mim que acredita que as pessoas dão uma exagerada em relação a isso, tá? Ó, uma dor de cabeça, né? Febre, algumas pessoas reclamaram um pouquinho de calafrios, por exemplo, mas não tem, no geral, não tem passado disso, né? Isso é o momento em que o nosso organismo está se preocupando em guardar parte da energia para ver quem é aquilo que foi injetado no nosso corpo. E aí, essa energia acaba sendo desprendida para que determinadas células do nosso corpo produzam anticorpos, são chamados de linfócitos B, tá? Anticorpos são proteínas que vão se ligar nesses invasores, ok? Para dizer para as nossas células que eles são invasores e não comuns do nosso corpo. Enquanto isso, né, você pode ter esse mal-estar porque o teu organismo precisa guardar energia. Se você se sentir, por exemplo, super à vontade para praticar uma atividade física, continuar correndo, ir para a academia e tudo mais, a energia que seria voltada para esse reconhecimento, para o combate desse invasor, pode ser gasta de forma desnecessária, beleza? Então, de uma forma geral, os sintomas não têm passado disso. Só que tem corrido, né? As notícias, né, hoje em dia, elas, no estalar de dedos, né? Elas
vão para todas as partes do mundo, e as pessoas têm falado bastante em relação, primeiro, na União Europeia, né, se não me engano, no Canadá, aconteceram alguns poucos casos, acho que foram 5 em cada local, de pessoas que tiveram choques anafiláticos, né? E aí, eu conversando com algumas pessoas, eu lembrei a elas, né, de um filme que talvez a geração que esteja nos ouvindo, né, não tenha visto, tá? Mas é do Macaulay Culkin, né? Meu Primeiro Amor, nem isso? Lembra dele? Eu lembro, mas Né? nossos alunos que estiverem assistindo nem vão lembrar. Acho que ele nem Mas sabe quem é vale a pena. Macaulay. Macaulay Culkin, talvez veja agora, quem é o rapaz agora, que não representa nada do que ele foi, né? Mas, enfim, Verdade. tá? A gente lembra que naquele filme ele é picado por muitas abelhas, né? E ele tem um choque anafilático, ele tem uma resposta, né, muito forte àquelas substâncias que foram injetadas nele, que talvez eu ou você não tivéssemos, beleza? E o organismo dele reconhecia aquilo de uma forma muito bruta e produzia uma resposta que fez o coração dele não bombear sangue como deveria, enfim, acabou chegando, né, ao óbito lá, enfim, já estou dando um spoiler total do filme, tá? Isso não é motivo ainda para uma grande preocupação, Bob. Eu estou falando de um universo aí de 5 pessoas, né, no Reino Unido, 5, se eu não me engano, não sei se foi Canadá ou os Estados Unidos, que é um número infinitamente pequeno. O que eles têm feito nesses locais de aplicação dessa vacina? A pessoa fica lá de 15 a 20 minutos, Bob, sentadinha. Porque se ela não tiver esse choque anafilático durante esse período, ela não vai ter durante o trajeto de volta para casa ou ao trabalho, ou enfim, ela não vai ter. Porque isso é uma resposta muito imediata e em pessoas muito específicas. E a chance realmente de nós manifestarmos isso aí é extremamente pequena, tá? Existe alguma outra situação que você tem ouvido bastante em relação às plaquetas aí na televisão, Bob? Não, me lembra aí, por favor. Não? Não. Tromboses. Não chegou a ser Não, ouvido? realmente. Você falou plaquetas, ficou muito técnico para mim. Trombose é um termo mais Desculpa. popularesco, aí eu já associei, fato. Desculpa, tá? Então, eu tenho na minha família, inclusive, 2 irmãs que têm casos de trombose e tudo mais, né? E má circulação e daí por diante. O que acontece? Nessas minhas irmãs, a região afetada é principalmente as pernas, sabe? Tem muitas pessoas que têm os braços atingidos e tudo mais. Só que os cientistas ficaram em alerta por quê? Algumas pessoas que foram vacinadas apresentaram esse coágulo, esse entupimento, Bob, em vasos do abdômen e em vasos que irrigam regiões do sistema nervoso central, como o próprio cérebro. E isso não é tão comum, beleza? E ao analisar, eles acharam uma coisa ainda mais comum. Muitas dessas pessoas fazem algum tipo de tratamento com um antihistamínico chamado heparina. E a heparina é um anticoagulante. Ué, se a pessoa já toma um anticoagulante, por que ela vai manifestar uma coagulação? Essa é a pergunta que os cientistas têm feito atualmente. Basicamente, o que acontece nessas pessoas, né? Existe um fator de coagulação aqui chamado de fator plaquetário 4, ok? Que é uma proteína presente na plaqueta que acaba sofrendo uma modificação e essas plaquetas elas começam a se unir, começam a grudar umas nas outras junto com proteínas chamadas de fibrina e elas vão entupindo determinados vasos do nosso organismo. E aí, como é que eles descobriram isso? Não só porque essas pessoas manifestaram esses sintomas e devido à má circulação, mas porque o número de plaquetas desses indivíduos estava menor que o normal. Ué, Flávio, mas se as plaquetas estão lá agindo, né, coagulando e tudo mais, por mais que seja uma coisa ruim, o número delas não era para ser um número reduzido, né? Enfim, o que acontece? Eles descobriram que o próprio organismo vai consumindo essas plaquetas defeituosas, ok? E aí, obviamente, se elas são posteriormente consumidas, o número de plaquetas acaba o quê? Diminuindo no organismo. Mesmo assim, Bob, mesmo assim,
ok? A gente não tem como falar hoje valores específicos, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. É mais ou menos 1000 vezes mais fácil uma pessoa ter Covid, manifestar os sintomas graves e ter uma trombose e morrer em consequência de coisas mais graves que aparecem depois, do que você manifestar isso ao ser vacinado. Tá bom? Então, a gente continua com esse livre-arbítrio da pessoa poder escolher, né? O que ela quer para a vida dela, mas a gente lembra que esse ato de vacinação ele não é individual, ele é coletivo. Quando foi? Foi 1900 e quanto que teve a revolta da vacina, Bob? Foi, olha 4? aí, 1904, E né? agora? Que os 4 historiadores, ali, não é isso? os historiadores não nos ouçam e não nos humilhem, porque nós não Pelo amor de de repente, não Deus. acertamos a data exata. Mas foi por ali, né? 1903, 4, talvez um pouquinho mais, enfim, né? Bob, a gente até entende aquela revolta acontecendo naquele período, né, meu amigo? Tantas questões relacionadas, enfim, à falta de conhecimento, né? Questões religiosas e tudo mais. Talvez, você pode dizer melhor do que eu, o governo tentando implementar isso de uma forma não tão inteligente, não tinha os meios, né, de comunicação que nós temos hoje. Mas, Bob, a gente viver isso hoje, sabe, é inaceitável, irmão, porque realmente quando você deixa de se vacinar, você amplifica isso aí, as chances de outras pessoas, né, também serem prejudicadas. É um ato coletivo. E como eu próprio falei aqui, é extremamente difícil você manifestar. Mas eu conheço a dona, né, a Marivalda, não sei de onde, tal, que me falaram que ela é conhecida da prima, da sobrinha, da avó, da tia, da namorada, do amante do Rodolfo. Normalmente é assim as histórias, né? Exatamente. Não que não possa acontecer. E ela morreu porque ela teve trombose. Qual é o histórico dela, Bob? Ok? Ela estava incluída nesses casos que usava heparina. Ela já estava num caso mais evoluído, por exemplo, né? Porque não há evidências ainda, comprovação de que realmente a presença do vírus ali seja um fator preponderante para que uma pessoa morra em consequência disso. E mesmo que isso haja uma comprovação disso, é infinitamente mais difícil, né? É mais difícil você morrer em consequência disso do que se você se contaminar e estiver com vírus no seu organismo. Beleza? Perfeito. Olha, no vídeo anterior, eu saí assim, graduado em vacina. Agora já estou o quê? Eu já fiz mestrado e doutorado. Brincadeiras à parte, foi bastante esclarecedor e espero que tenha ajudado bastante a galera que vinha acumulando dúvidas sobre vacina no momento em que o esclarecimento é importante, instrução sempre é muito importante, conhecimento é poder, e nesse caso é poder para poder garantir a própria vida e de quem, né, nos cerca. Então, Flávio, muito obrigado, certo? Espero podê-lo encontrar em novas oportunidades aqui no Resenha Máxima. Você virou sócio de carteirinha, entendeu? Companheiro, parceiro VIP aqui. Dá um tchau para a galera aí e prometa, por favor, que você vai voltar. Bob, muito obrigado. Adoro sempre interagir contigo. Grande amigo, professor fantástico, beleza? Eu espero que a galera tenha aproveitado. Acho que conhecimento nunca é demais. Alguma coisa pode ser aproveitada, né? Com esse nosso curto diálogo aqui. E a gente vai estar sempre aparecendo aqui para tirar dúvidas sobre assuntos, né? Que hoje é esse que nós comentamos, mas que já foram assuntos tão diferentes, inclusive. Já tive a oportunidade de assistir outras, né? E sempre amei os professores que chegam aqui e arrebentam, tá bom? Mostrem para os pais de vocês também, né, Bob? Não precisa ficar restrito ao nosso alunado. O resenha é para geral, é para geral. Aquelas pessoas, principalmente aquelas que, de repente, né, não entendem ainda mais do assunto, estão questionando. Não vou tomar por causa disso, por causa daquilo. Talvez possa ouvir um pouquinho a gente, quem saiba. Né? Quem sabe o link, né? não possa mudar, né? Manda o link para as pessoas. Exatamente. Tá bom? Valeu, um grande abraço, ótimo fim de semana. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Valeu.